Fala pessoal, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++. E na aula de hoje nós vamos continuar falando aí sobre orientação a objetos e nós vamos falar sobre herança múltipla. Então nós já sabemos como funciona a herança, o que é, nós já sabemos conceituar a herança, que nada mais é quando uma classe herda propriedades e métodos de outra classe. Hoje nós vamos falar sobre herança múltipla, que é uma classe herdando propriedades e métodos de duas ou mais classes. Então é o mesmo conceito, a mesma ideia de herança simples, só que hoje nós vamos ver aí com mais de uma classe. Uma classe herdando mais de uma classe, ok? Então esse é o conteúdo da aula de hoje, logo depois da vinheta. Roda aí! Beleza, pessoal, então vamos lá, aqui no computador, deixa eu abrir aqui, eu já estou com o arquivo da aula 48, vou criar aqui o arquivo .h, que vai ser o meu arquivo de classes, joia, opa, o que ele está me falando aqui, com o, tá, é porque faltou o caminho, beleza, então na mesma pastinha aí, joia. E agora vamos lá, vamos trabalhar aqui com a herança múltipla aí. Na aula passada nós já vimos a herança simples, onde uma classe herda características de uma única classe. E na aula de hoje nós vamos fazer essa herança múltipla, onde uma classe herda características de mais de uma classe. Tá bom? Então esse conceito aí da aula de hoje. Eu vou criar uma primeira classe aqui, que eu vou chamar de base 1, ok? A classe simples, que vai ter simplesmente aqui um método público, que vai ter um retorno void, eu vou chamar ele de imp base 1, sem nenhum parâmetro de entrada. Então a minha classe vai ser só isso daqui, só para eu demonstrar aí o conceito da herança múltipla. Vou criar uma segunda classe, vou chamar de base 2, também vai ter um método public com retorno void, e eu vou chamar de imp base 2. Muito bem. Vamos declarar os métodos, por enquanto aqui é o protótipo, né? E agora eu vou declarar o método. Então, retorno void. Então, vou colocar aqui, ó, void. Para qual classe eu estou criando esse método? Para a classe base 1. Qual é o nome do método? Imp base 1. Tem parâmetro de entrada? Não. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma impressão, cout, do texto imp classe base 1 e um end line aqui. Beleza, essa vai ser a funcionalidade desse método. Vamos declarar aqui o método imp base 2 da classe base 2. Vai ser a mesma coisa. Aqui, ó, vou copiar. Por aqui eu vou mudar para base 2, que é a classe base 2. Imp base 2 e a impressão vai ser imp classe base 2. Beleza. Tranquilo, então eu tenho dois métodos distintos. Não tem ligação nenhuma, nenhum herda o outro ali, tá certo? E eu vou fazer uma terceira classe que vai herdar as duas classes anteriores. Então vamos lá. Class. Vou chamar essa classe aqui de CFB, ok? E como que eu faço a herança aqui agora? Basta eu chamar aqui, ó, public, o nome da classe que eu quero herdar, então base 1,
Isso aqui é herança normal, herança simples. Como eu quero herança múltipla, olha o que eu faço. Vírgula, public, base 2. Então, eu estou dizendo aqui que a classe CFB, ela é uma classe que herda características de base 1 e base 2. Notem que eu não vou colocar nada aqui na classe CFB, tá bom? Vou deixar ela desse jeitinho aqui. Vamos instanciar os objetos para a gente ver a coisa funcionando aqui. Então, eu vou criar... primeiro tem que fazer o include, né? Include classes.h. Beleza. Agora, vamos lá. Base 1. Vou chamar esse primeiro aqui de obj1 new base 1. Construtor, não tem nem construtor, né? Então, não precisa colocar os parâmetros ali. Muito bem, vamos declarar aqui também um objeto do tipo base 2, que eu vou chamar de objeto 2, new base 2. Notem que eu ainda não estou usando a base 3, tá bom? Vamos chamar os métodos de impressão aqui para a gente ver que funciona. Então, obj1, o método imp base 1. Ok, sem problema. E o 2, obj2, imp base 2. Então, o objeto 2, que é do tipo base 2, o método se chama imp base 2. Ok, nada de diferente, nada demais até agora, ali tudo de novo. Opa, o que eu errei aqui? Deixa eu ver. Achei aqui, ó. Aqui eu errei, faltou dois pontos, né? Joia, que são dois pontos, 2 pontos. Beleza. Problema resolvido. Vamos compilar e executar aqui e ver que não tem nada demais. Ele vai chamar os dois métodos ali, entrando normalmente, lá imp classe base 1, imp classe base 2. Mas agora que nós vamos criar o objeto da nossa classe que herda base 1 e base 2, nossa classe de herança múltipla. Então, eu vou criar aqui, ó, o objeto do tipo CFB, vou chamar de obj3 new CFB. Lembra que, vamos dar uma olhada aqui no método CFB, tá vendo? Ele não tem nada, ele não tem método nenhum. Mas ele está herdando todas as características de base 1 e base 2. Então, com isso, CFB possui o método imp base 1 e o método imp base 2. Então, olha que bacana. Vamos ver isso daqui? Então, obj3, veja bem, para o obj3 eu vou chamar o imp base 1 e obj3 o imp base 2. Isso só é possível porque eu estou usando herança múltipla. Vamos ver, vamos compilar e executar. Olha só, imp classe base 1 e classe base 2. São essas duas impressões aqui normais. Agora, esse imp classe base 1 e base 2, notem que estão vindo aqui, né, do mesmo objeto, que é o obj3. Por que o obj3 possui imp base 1 e imp base 2? Porque a classe a qual ele vem, né, a classe de origem dele, que é CFB, herda base 1 e herda base 2. Beleza? Então, olha aí o conceito de herança múltipla. E eu posso herdar mais de uma classe de uma forma bem simples. Exatamente, são as mesmas ideias aí da herança da classe simples, tá bom? Então esse aí foi o conteúdo da aula de hoje, bem rapidinho aí, só pra gente esclarecer esse conceito, que teve um pessoal que perguntou, mandou e-mail aí perguntando.
como que se poderia, né, herdar mais de uma classe, e tá aí a resposta na aula de hoje, ok? Então é isso aí, pessoal. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, clica no joinha e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.